Estamos ao vivo na internet também. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou fazer só um agradecimento aqui em nome do Núcleo de Empreendedorismo, falar um pouco sobre esse programa. É um programa que tem o intuito de trazer temáticas que estejam na fronteira do conhecimento, na área de educação, tecnologia e criatividade. E a nossa primeira escolha como o curador para esse evento foi o professor Alberti, que fez uma agenda muito legal, muito interessante sobre um tema que é assim, extremamente interessante. Sem mais delongas, muito obrigado por vocês estarem aqui. Quero revê-los novamente durante a programação. Professor Alberti, muito obrigado. Eu que agradeço. Bons trabalhos. Eu queria também agradecer o convite, né, de a gente poder fazer esse evento. Ele tem várias... ele atende vários objetivos, né? Ele é uma forma da gente, ao mesmo tempo, compartilhar o que a gente está fazendo, mas também atender demandas internas nossas, de discutir melhor esses assuntos. A gente está sempre na correria, não dá tempo de fazer. O pessoal que trabalha comigo aí já várias vezes pediu para a gente fazer um evento que falasse internet do futuro e nova gênesis, né? Então, esse evento também vem nesse sentido. E fico muito contente com o convite aí desse aí, o primeiro, EduTech Cria, né? E poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo. Bom, eu já postei os slides aí também, próximo do vídeo, então está no slide share, os slides da palestra. O evento começa com essa primeira fala minha. A gente pensou como fazer isso, né? Mas no fim foi mais prático a gente começar com uma fala introdutória sobre a internet do futuro, que a gente cobrisse tudo que depois vai servir de base para os outros eventos que vai ter, né, na curadoria. E aí eu vou começar então fazendo isso agora, falando sobre a internet do futuro de forma geral, da onde que veio a ideia, quais são os principais ingredientes, né, que têm sido considerados nos trabalhos, exemplos de propostas, e aí na continuação desse evento, nos outros dias, a gente vai ter oportunidade nós vamos ter uma palestra do Eduardo Graza, né, da Espanha, que vai ser por Skype. Ele é um dos caras mais importantes hoje nos trabalhos de RINA, né, que é uma outra arquitetura, né. E também teremos o Matheus da Ericsson, o Matheus Santos, que vai falar sobre softwareização, teremos painéis, teremos workshops, teremos demonstração, teremos também um hands-on no final. Então o evento está bem diverso, assim, é um desafio para a gente fazer o hands-on no fim, porque a gente nunca fez, então esperamos que vocês gostem, né? Então, começando aqui, eu vou falar sobre vários assuntos relacionados com a internet do futuro, né? Começando pela internet mesmo, qual que é o cenário hoje da internet? A internet hoje, ela penetra em praticamente todas as áreas do conhecimento, né? Todas as instituições hoje têm muita presença virtual usando a internet, e isso tende a aumentar exponencialmente. Ninguém tem dúvida do papel da importância da internet na economia, né? Em todas as instituições. Se a gente ficar sem internet hoje, é tão grave quanto ficar sem luz, né? Então, é muito importante a presença dela. Agora, a internet ela é construída a partir de um incremento, né? Ou seja, ela teve um início onde foi aberta ao público, e que já tinha alguns protocolos maduros, né? Algumas tecnologias. Ela segue uma estrutura em camadas, então é como se fosse um sanduíche, né? Imagina um sanduíche que você tem uma fatia de pão embaixo, que seriam as camadas básicas, depois você tem recheios, e em cima a fatia de cima desse sanduíche você tem a web, né, que é o World Wide Web, que é onde a maior parte das inovações e coisas acontecem hoje na internet. Então ela foi construída a partir desse sanduíche, mas esse sanduíche foi feito de forma incremental. É como se o cara fosse acrescentando coisas nesse sanduíche à medida que o tempo foi passando, né? E aí, quando você faz algo de forma incremental, por melhor que você tenha desenhado no início, sempre vai ficar algum trabalho de remendo, né? A gente fala remendo ou patchwork, né? Então, olha, foi pensado o sanduíche desse jeito, mas teve essa parte aqui do sanduíche que não deu para fazer melhor, porque
já foi feito assim, está todo mundo usando assim agora, né? Então, e esse sanduíche, essa pilha de tecnologias, né, essa pilha de protocolos, ela foi desenhada numa época completamente diferente de hoje, né? A gente tinha uma diversidade de tecnologias muito menor, capacidades de memória, de processamento e até mesmo de taxa de transmissão muito menor do que a gente tem hoje, né? E aí, a questão é que hoje o mundo está muito diferente. E é muito impressionante como a estrutura atual ela aguenta, ela foi pensada para escalar. Na verdade, se vocês lerem, não sei se vocês conhecem, mas tem um artigo que é The Brief History of Internet, que os autores, as pessoas que trabalharam na internet descreveram, eles falaram que a internet teria um sucesso enorme se atingisse 10 mil redes, né? Sendo que tem bilhões de coisas hoje conectadas na internet, milhões, bilhões de redes conectadas. Então você vê que passou muito além do que eles imaginavam, né? Então, nesse aspecto, a internet tem um sucesso enorme, sabe? É muito simples e robusta e atingiu essas escalas. Mas será que ela consegue atender tudo que a gente quer da agora em diante? Será que esses remendos que têm sido feitos, incrementais, não vão gerar problema, né? E se gerar um problema, como que isso vai afetar a economia? Porque agora está tudo amarrado na internet, não dá para ter problema, certo? E aí surge nesse contexto que se chama de internet do futuro, né? que é um nome que se dá para os trabalhos de revisitar a internet ou redesenhar a internet. No fundo, é pensar como que a internet vai evoluir, certo? Como que ela vai evoluir, se a gente precisa redesenhar ela por completo ou se a gente pode continuar com os incrementos. Basicamente, a discussão é essa, tá? E começa essa discussão mais firme por volta de 2006. Então, a gente está com 11 anos aí de uma discussão mais profunda nesse tema, tá? A principal pergunta, né, nesse contexto, que motivou vários dos trabalhos que eu vou comentar, com o que existe hoje de computação e comunicações, certo? De tecnologia de comunicação, de computação, de armazenamento, até mesmo de visualização, como que a gente desenharia uma nova internet se a gente fosse começar do zero, tá? Será que a gente manteria as decisões de projeto da década de 60, 70? Ou será que a gente mudaria alguma coisa, né? E a resposta tem sido várias iniciativas que repensam completamente. Tem várias iniciativas que repensam completamente. E tem outras que conseguem, já em cima dos incrementos, manter a evolução, trazendo algumas novidades em cima do que já existe. Então, esse debate, na verdade, não tem uma resposta, né? Ele não tem assim, temos que refazer tudo e vai ser por aqui, todo mundo tem que seguir esse caminho, ou temos que continuar com os incrementos e atualizar dentro do possível, né? Então, não tem uma resposta. E o que tem acontecido é um pouco de ambos, e deve acontecer como resposta um pouco de ambos, né? O que a gente tem discutido é que deve acontecer o fim da pilha única, ou seja, o fim do sanduíche único para a internet. A possibilidade de você ter vários sanduíches. E a aplicação, o software, escolher qual deles vai usar em tempo de execução, dinamicamente. Então esse talvez seja o caminho que está emergindo aí como resposta. Mostrando aqui uma analogia, né? Todo mundo conhece o Fusca, e o Fusca foi redesenhado, ficou assim, né? A internet, ela é gigantesca, mas não teve o redesign ainda, é da mesma época. Então a pergunta que fica é, vocês conhecem alguma coisa, alguma tecnologia da década de 70 que até agora não foi redesenhada? Quase tudo foi redesenhado, certo? Mas a internet continua aí com o mesmo sanduíche até hoje, né? Aqui tem um outro exemplo, né? O sanduíche são protocolos que vão sendo empilhados. Não interessa quais são agora, só para a gente mostrar qual é o problema. O que acontece com esses incrementos é que a gente vai empilhando tecnologia em cima da tecnologia para resolver problemas, e a gente chega, isso aqui é válido, tá, pessoal? Essa solução aqui é válida, se você pode construir ela, desse tanto de camadas no sanduíche. E aí o resultado é isso aqui, ó. Como é que eu faço com tanta complexidade? Como é que a gente consegue fazer uma coisa rápida, eficiente, com tanta complexidade? Não dá. Chega uma hora que
teríamos que redesenhar, né? E aí os movimentos da internet do futuro começam justamente com essa ideia. Como é que seria redesenhar isso? Uma outra ideia bacana é essa aqui, né? Se todo mundo conhece o jogo Tetris, aquele jogo que vai caindo uns bloquinhos, que você tem que acomodar eles. Cada vez a sociedade exige uma nova demanda e a gente coloca um novo bloco e tenta colocar na pilha. Então, vejam, se a gente tiver algum problema, vai dar game over, porque né, toda a economia hoje, sei lá, 70% da economia está baseada em internet, serviços, né, e está baseada em internet. Então, se der game over, o impacto seria tremendo na sociedade, né? Então, acho que faz sentido questionar isso, faz sentido pensar em alternativas e criar novos sanduíches de protocolos e tecnologias para poder atender essa evolução. Vá que o sanduíche atual não dê certo daqui a pouco. A gente tem uma alternativa, já está construindo ela e poderíamos migrar algumas coisas para ela à medida que vai se mostrando inviável alguma coisa na estrutura anterior. Tá? Então não é um game over assim de acabar o mundo, né? Mas uma migração, alternativas, migrando isso aos poucos. Bom, tudo isso então levou à ideia de novas arquiteturas. Tá? Os dois caminhos, tecnicamente falando, é o evolucionário e o clean slate. Né? O evolucionário continuar com os incrementos, clean slate for em bancos, começa de novo. Então, tabula rasa, o clean slate significa começar de novo. Tá? E tudo isso tem sido colocado no que se chama de Future Internet Architectures, ou seja, arquiteturas de novas arquiteturas para a internet, seria o que se chama de FIA. Né? Aqui tem um mapa que eu preparei há algum tempo atrás, está um pouco desatualizado, mas mostra as iniciativas mundo afora, né, de repensar a internet ou fazer experimentos. A coisa é tão séria que nem, por exemplo, experimentar com a internet se conseguia fazer uns anos atrás. Fala assim, eu quero testar uma nova ideia. Não tinha como. Né? Então hoje você já consegue fazer experimentos de alternativas. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um projeto chamado GENI. No Brasil tem o Fibre, tem o Futebol. São projetos em que você pode testar essas alternativas. Antigamente, sei lá, 2007, 2008, era impossível você testar novas alternativas para a internet. Não tinha muito como fazer isso em escala. Claro, você podia fazer isso com alguns laptops no laboratório, mas fazer um teste maior era impossível, muito difícil. Né? Não dizer impossível, mas muito difícil. E aí tem várias iniciativas aqui, algumas delas a gente vai aparecer aqui no curso, mais especificamente a gente vai tratar aqui do RINA. Tá? O RINA é uma arquitetura recursiva, cuja a quantidade de camadas ela é dinâmica, ou seja, é um sanduíche que você define quantas camadas você quer. Tá? Para aqueles que não viram isso ainda, ou não tiveram esse contato ainda, normalmente se fala que a internet tem 7 camadas. Né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas são 7 fatias nesse sanduíche. Tá? E aqui você tem no RINA a possibilidade de criar quantas fatias for preciso. Tá? Então você tem outras ideias. Tá? E a gente tem a nossa iniciativa aqui, que é chamada Nova Gênesis, Novo Começo. Né? Que estamos trabalhando já aí agora 2017, praticamente 9 anos, a gente está mexendo com isso. Bom, não dá para cobrir tudo isso aqui, eu vou falar rapidamente sobre essas iniciativas. Tá? Nos Estados Unidos, então, o RINA é um projeto, talvez um dos mais antigos projetos, começou na década de 90, um professor da Universidade de Boston chamado John Day. Existe um livro sobre arquitetura RINA, os princípios. Esse livro nós temos aqui na biblioteca da Inatel. Se alguém quiser depois ler, eu recomendo. É um livro que ele discute tudo isso. Aliás, o professor John Day, desde a década de 70, ele participa da construção da internet e ele sempre fala, olha, isso aqui não é um bom caminho para a internet, vamos mudar isso. Mas foi ficando, né, do jeito que está, algumas coisas. Tá? E ele então escreveu esse livro e é uma das referências de discussão de novas possibilidades para a internet. Um projeto muito importante é o NEWARC, é um projeto de 2000 a 2003, também nos Estados Unidos, financiado pelo governo americano. E esse projeto discute exatamente isso, lá em 2003. Em 2003, esses caras soltaram um relatório de conclusões, até algumas pessoas que participaram da construção da internet participaram desse projeto, NEWARC.
que é a nova arquitetura para a internet. Né? E quando eles soltaram esse relatório foi uma bomba, porque vários governos falaram, caramba, os Estados Unidos estão repensando a internet, vamos repensar também. E aí começou na Europa e no Japão projetos de repensar a internet e começou esse label, né, essa ideia de clean slate, de redesenhar tudo, ganhar mais fundamento. Né? Aí depois você tem a iniciativa da National Science Foundation, que é o NETSFIA, nos Estados Unidos. Né? Surge o projeto SHIA, que é Expressive Internet Working Architecture, que é uma outra arquitetura também de repensar a internet, Mobility First, Named Data Networking, NDN, que é um projeto bem bacana também dos Estados Unidos. Tá? Enfim, a National Science Foundation começou a financiar projetos a partir daí, dando continuidade a essa ideia lá nos Estados Unidos, e tem várias propostas aqui. Tanto o SHIA quanto o NDN propõem novas fatias, novos protocolos e redesenhar esse sanduíche aí de tecnologias da internet. Na Europa, tiveram alguns projetos relacionados ao financiamento lá da União Europeia, né, os frameworks de financiamento. Lá em 2004, redes ambiente, depois surgiram alguns projetos aqui como o ANA, que é uma rede autonômica, uma rede que tem um piloto automático que se organiza, os protocolos são criados conforme a necessidade, né, e você tem uma liberdade para criar coisas novas, ou seja, você não fica preso àquelas tecnologias que, assim, a internet ela é vítima dela mesma, né? Esse sanduíche de tecnologias é vítima dele mesmo. Como ele se tornou um sucesso, você não pode mudá-lo. Ele ficou engessado, que o pessoal fala, né? Ossificado. Então você não consegue mudá-lo. Ele é tão bom que não consegue se mudar, né? Então, a ideia que esses trabalhos propõem é que se crie uma estrutura que se possa mudar os protocolos e adaptá-los à realidade. Né? Então a internet tem muito sucesso, esses protocolos têm muito sucesso, mas assim, a gente precisaria evoluí-los em algumas coisas já, e até em algumas coisas bem profundas, principalmente na parte de segurança, de outros aspectos que eu vou comentar aqui para frente. Tá? Mas não dá para fazer, está engessado. Né? E aí, com uma solução como essa aqui da ANA, né, ele cria uma estrutura que os protocolos são, a pilha o sanduíche ele é uma mesma estrutura, mas você pode mudar os componentes que estão ali dentro mais facilmente. Tá? Tem um projeto fantástico que não sei ainda se o site está no ar, mas chama Cascadas, é muito legal também nesse sentido. Tem outros projetos como o PSIRP, que repensa o papel também da arquitetura, enfim. Né? Então, assim, depois vocês podem olhar isso daí, né, mas com calma, se quiserem explorar alguns desses projetos. Eu recomendo aqui olhar, se vocês quiserem olhar, olha a SHIA, olha a RINA, olha NDN, olha Cascadas, olha a ANA e olha a PSIRP, que são alguns dos projetos aí que marcaram nesse trajeto. Né? Também no Japão apareceram algumas propostas, o projeto Akari é um projeto que referência lá no Japão, nesse contexto de repensar também a pilha. E no Brasil teve um projeto chamado Horizon, que é um projeto Brasil-Europa, nesse sentido, tem a Nova Gênesis e tem uma arquitetura também bem legal lá de Uberlândia, o pessoal da USP chama ETARC, que é Entity Title Architecture, onde as entidades são nomeadas e tem algumas semelhanças até com o que a gente tem feito na Nova Gênesis e em outros trabalhos. Então o problema hoje é repensar a internet, e aí quando você faz isso você acaba descobrindo que não adianta só repensar a internet, você tem que repensar várias outras coisas, por exemplo, qual o papel das nuvens de computação nisso, você tem que repensar o papel das pessoas. Agora a gente está querendo conectar todas as coisas na internet, então é muito diferente de conectar computadores, a gente está querendo conectar coisas também, conectar todas as coisas do mundo físico na internet. Então, um problema muito maior. A primeira coisa que você percebe quando você pensa em repensar a internet é que não adianta repensar só a internet. Você tem que pensar todo o cenário de tecnologia de comunicação e informação, o chamado TIC ou ICT. Né?
Information Communication Technology. Você tem que repensar tudo isso. Tá? E como que as pessoas, o que as pessoas precisam, até mesmo não só as pessoas, mas inteligência artificial. A gente está vendo agora o advento de inteligência artificial em vários problemas. A nuvem computacional e as coisas. Então é muito maior. A primeira coisa que você descobre é que repensar a internet cria, na verdade, uma necessidade de repensar tudo, muito mais profunda. A internet tem algumas limitações, sim. Tá? Nomeação é uma delas. O que você consegue, o que a arquitetura, o que esse sanduíche consegue entender de coisas nomeadas. Um exemplo, se você quiser hoje que a internet entenda alguma coisa, você tem que ter um número IP nessa coisa. Ou você tem que ter um endereço URL na web. Ou você tem que ter um nome de domínio, por exemplo, inatel.br. Tá? E acabou. Você não consegue, por exemplo, colocar o nome fazer a internet entender o nome da sua placa de rede. Ou fazer a internet entender o nome... se você quiser que a internet entenda o nome da sua placa de rede, ou que ela entenda o nome do seu carro, você vai ter que criar um endereço IP, ou vai ter que criar um domínio, ou vai ter que criar uma URL. Certo? Não tem outro jeito. Mas por que a internet não pode entender que o meu carro tem um nome e pronto? E endereçar pacotes usando esse nome do meu carro, e não o endereço IP, ou levar a informação usando esse nome. Tá? Então, nomeação é um problema. A internet tem espaços que a gente chama de espaços de nomeação limitados. Né? E a sociedade hoje demanda espaços de nomeação ilimitados, ou seja, uma arquitetura que entendesse qualquer nome, de qualquer coisa. Tá? Mobilidade também é um problema. Quando você move, você perde a conexão. Muitas vezes, né, você para de comunicar, você tem que entrar na aplicação de novo para ela poder... Nem todas conseguem reconectar, né? Então você tem que... Mover é um problema, né? Você mover alguma coisa, se eu mover o servidor, um servidor, por exemplo, mover uma transmissão que nem essa aqui que a gente está fazendo agora, vai perder a conexão, vai cair. Né? Segurança, privacidade, confiança. Segurança e privacidade eu não vou nem comentar, porque você sabe o tanto de bomba que estoura na internet todo dia. Né? Ainda ontem eu li que teve um outro ataque agora de DDoS, né? de ataque distribuído gerado por dispositivos de internet das coisas, que derrubou vários sites grandes, empresas grandes na internet. Confiança é outro problema. Como é que você sabe que a informação que está chegando é confiável? Como que você sabe que quem está falando com o seu serviço, o seu software, é de fato quem está falando? Autenticação. Né? Um socket, por exemplo, que é como você programa na web, recebe informação, mas como que você garante que está vindo de fato de onde está vindo? Como que você tem essa confiança? Falta confiança. E isso tem sido... isso está aparecendo agora mais, né? Mas à medida que a gente for usando cada vez mais a internet, principalmente conectando as coisas na internet, isso vai causar problemas cada vez mais reais, essas limitações. Tá? Então eu falei que os protocolos são muito legais, são muito bem pensados, estão aí, resolvem uma série de problemas, mas tem outros que eles, infelizmente, por decisão de projeto, eles deixaram sim lacunas. Né? E isso pode desapontar as pessoas, por exemplo, na internet das coisas, e causar problemas reais. E isso vai ficar mais palpável, cada vez mais palpável, esses problemas, essas limitações. Existe um falso consenso de que todas as tecnologias necessárias para o futuro estão prontas. Isso é uma imagem que se vende, sabe? Na verdade, se a gente for a fundo ver, existem limitações sim, e essas limitações podem causar desmotivação nas pessoas. Pô, mas eu conectei a minha geladeira e agora estou tendo esse problema. Eu conectei meu carro e estou tendo esse problema. E eu sei que fulano teve esse problema e parou de funcionar. Então isso vai gerar revés. Né? Então existe um falso consenso de que tudo está pronto. Na verdade tem coisa para ser feita, tem espaço para melhorar isso mais profundamente. As pessoas que mexem com isso todo dia sabem dos problemas. É um outro aspecto. E a proposta que a gente fez aqui é a Nova Gênesis, que eu vou comentar ainda aqui mais para frente, né? Não vai ser hoje, aqui eu vou entrar nos detalhes da Nova Gênesis, mas a gente vai ter um momento para isso. Então, o resto do que eu vou falar agora aqui está relacionado com esse mundo aí, ó, né? Onde você tem várias, então, ideias, tá?
estão emergindo várias ideias de como melhorar isso, tanto de forma incremental quanto repensar tudo. Tá? E eu vou falar sobre isso, sobre elas e vou interconectá-las, tentar interconectar para mostrar as ligações. Tá? Não vou gastar, não pretendo ficar aqui cansar vocês, mas vou tentar colocar assim só a essência disso e para a gente ter uma ideia do que se está falando, do que já emergiu. Tá? Pense assim, o que já emergiu de coisas nessas discussões é o que está aqui na maior parte. Primeira coisa, ao se falar de repensar tudo, qual o recurso computacional, qual o recurso de tecnologia física visível que você tem. Né? Começa por aí. Né? Então a minha abordagem aqui vai ser também subindo do físico para o virtual, tá? Indo para onde está o dinheiro depois nos negócios. Né? Então a primeira coisa é qual o recurso físico que a gente tem para fazer um projeto desse. E a grande sacada é que o recurso físico que nós temos, ele diferentemente lá da década de 70, né, onde os avanços de tecnologia eram mais lentos, hoje o recurso físico os recursos físicos dobram muito rápido, eles têm uma evolução muito rápida. Então a grande sacada é que a gente não deve desenhar uma nova arquitetura, se a gente for fazer uma nova arquitetura do zero, não deve desenhar essa arquitetura para a capacidade de computação, de armazenamento, de taxa que a gente tem hoje. A gente deve desenhar para a derivada dela, para a variação incremental de capacidade que a gente tem a cada 2 anos dobrando. Né? Então essa é uma grande percepção, porque não adianta você desenhar para a capacidade atual. Daqui 2 anos ela vai estar metade do que. Daqui 4 anos ela vai estar 1/4. Então você tem que desenhar uma arquitetura para aproveitar esse ganho exponencial. Tá? Essa é a grande sacada do mundo físico. Né? Então, por que dobrar a cada 2 anos? Por causa, primeiro, cara falar que as capacidades tecnológicas dobram a cada 2 anos foi o Gordon Moore, né? Com a chamada lei de Moore. Então, para a computação, ele conseguiu exprimir uma lei que fala de quanto que essas capacidades evoluem. E isso é bem aceito, né? A capacidade dos chips, né? A quantidade de transistores, a capacidade computacional dobra a cada 2 anos. Tá? Mais recentemente, né, o Kurzweil, ele colocou isso em outras palavras, chamada Lei dos Retornos Acelerados, ou The Law of Accelerating Returns, né, falando que isso não é só para os chips, isso vale para qualquer tecnologia humana. Ele fez um estudo bastante completo nisso, e ele fala que, então, isso vale para qualquer tecnologia humana, seja ela memória, seja ela sequenciamento de genoma, seja ela realidade virtual, seja ela protocolos, pilha de tecnologia, isso vale para qualquer tecnologia humana. Né? Então, a capacidade está dobrando a cada 2 anos, seguindo uma lei exponencial. Tá? O Kurzweil fala que, na verdade, são 2 exponenciais, eu não vou debater isso agora porque não vai dar tempo, mas depois vocês podem ler o post original dele lá de 2001, onde ele fala que, na verdade, são 2 exponenciais. As tecnologias campeãs, elas evoluem com 2 exponenciais, portanto, elas vão mais rápido do que dobrar a cada 2 anos. Elas dobram a cada 1 ano e meio, às vezes até a cada 1 ano. A capacidade do processo tecnológico. Qual o resultado desse avanço tecnológico exponencial? Abundância é o resultado. Tá? É um outro livro bastante bacana que fala sobre o impacto desse crescimento exponencial tecnológico no nosso mundo. Né? E fala que as tecnologias permitem, então, esse avanço tão rápido, gera abundância e tudo vai estar disponível. Por exemplo, você tem quantidade de dispositivos para conectar, você tem disponibilidade de computação em todo lugar, conectividade em todo lugar, memória em todo lugar, então você gera uma abundância tecnológica enorme. E isso leva ao rompimento do modelo. Então, talvez o que tem... Vejam, o que eu coloquei antes, né? O fato de você ter mais computação, mais capacidade de comunicação e memória, levantou a ideia de por que não repensar a internet. E tudo está sendo repensado em função disso. Hoje a gente está repensando todos os modelos de negócio, tudo está sendo repensado em função dessa abundância. E isso está gerando muito rompimento de modelo. Então, a internet do futuro, folha em branco, é um rompimento de modelo.
é o que se chama de inovação radical. Inovação radical é quando você cria uma coisa que rompe com tudo que já está estabelecido, né, e desafia todo mundo que está estabelecido, então todo mundo vai ser contra, óbvio, né, todo mundo que já está estabelecido vai ser contra, só que se essa inovação radical pegar, você tem bilhões de impacto, porque muda toda uma indústria. Então isso é inovação radical criada por esse repensar aí de folha em branco, né? Isso pode ser feito não só com internet, isso pode ser feito com qualquer coisa. Basta você pensar assim, se não existisse isso, como que eu faria? Se não existisse internet, como que eu faria uma? Se não existisse carros, como eu faria um? Se não existisse access point, como que eu faria um? Se não tivesse smartphone, como que eu faria? Se não existisse realidade virtual, como que eu faria o óculos? E aí você cria esse modelo disruptivo, né? Ondas de disrupção. Primeira, softwareização. Tudo está virando software. Então a gente tem hoje uma facilidade, né, de virtualizar, de criar coisas virtuais, né, que equivalem ao físico, né, e representam esse físico no mundo virtual. Eu vou mostrar depois melhor o que é isso, que aqui vai ser debatido bastante a questão da softwareização. Tem até uma outra palavra mais atual agora que nós estamos discutindo ali, né, que seria a serviçação, né? Não dá nem para falar, é meio complicado, porque tudo está virando serviço, né? E a gente vê isso, a própria economia, o setor de serviços é o mais importante, né? Aí tem a uberização, né, que seria disrupção no modelo e é um exemplo, né? Internet das coisas é uma disrupção. Internet das coisas existe há muito tempo. Mas por que ninguém falava de internet das coisas? Porque o número de nós, as tecnologias estavam no outro estágio, que o custo era muito alto, muita coisa era inviável, então não tinha esse apelo todo. Agora nós estamos numa parte da evolução, da curva de evolução exponencial, que caramba, isso aqui é interessante. E agora não tem mais volta, da agora em diante só vai dobrar a cada 2 anos. Então, aonde que a gente está no cenário? Nós estamos perto do zero, né? Muito mais perto do zero do que está conectado, do que do potencial lá para frente. Se a gente olhar hoje, quem aqui tem algum carro conectado na internet? Quem aqui tem? Você tem. Então você já está, o primeiro ponto da curva exponencial está aqui. Daqui 10 anos a gente vai fazer a mesma pergunta aqui na sala. Vamos voltar aqui. Marca aí 29 de abril de 2027. Né? Quem aqui tem implante conectado na internet? Implantes dentro do corpo conectados à internet? Ninguém. Tá? Então, a internet das coisas está chegando, mas a gente está recém perto do zero do que se pode fazer. Tá? Então, o mundo vai estar muito conectado no futuro e a gente está recém começando. Tá? Isso vai crescer agora, dobrando a cada 2 anos. Cloud Computing, Big Data são outros exemplos. Né? Computação em nuvem, onde você tem um cluster de computadores, né, que serve para computar para terceiros. Big Data, que são grandes quantidades de dados armazenados e você analisa esses dados para gerar tendências, também são exemplos de disrupções de modelo. Nós poderíamos ficar aqui o resto do dia falando de disrupção. Um outro resultado da evolução tecnológica, que é essa abundância de dispositivos, de tudo poder estar conectado, né? Então você tem computação em todo lugar, né? E isso leva, em essência, lá no futuro, tem autores que já falam sobre isso há bastante tempo, é Smart Dust, né? Que é uma poeira computacional, né? São dispositivos invisíveis ou muito pequenos que têm capacidade computacional que estão onipresentes, né? Então isso é a ubiquidade de computação lá na frente. Quanto tempo leva para chegar nisso aqui? Basta você ver quantas vezes tem que dobrar para chegar lá. Então, a nossa intuição, né? A nossa intuição é linear, certo? Mas os avanços são exponenciais. Então, quanto tempo leva para ter 10 pessoas com implante na sala? Depende de quantas vezes tem que dobrar. Então, se a gente perguntar isso, você vai dizer, não, vai levar 50 anos. Mas aí, como a nossa intuição é linear, para você ter um número mais razoável, faz o logaritmo desse número, que é mais ou menos o tempo que pode levar. Tá? É uma forma de você calcular isso. Então, nós temos um carro conectado, certo? Então, daqui, quanto tempo nós vamos ter? 2, ou 4, ou 8. Basta a gente ir seguindo a trajetória dessa linha.
Outra coisa interessante é que a evolução tecnológica leva à redução da escala física. Então, hoje a gente tem dispositivos conectados na ordem de centímetro, né? Mas a gente vai ter dispositivos conectados cada vez menores, até micrômetros, milímetros, micrômetros, nanômetros, e aí a gente tem a internet das nanocoisas, que seria quando a gente realmente estiver mais à frente na escala da matéria que a gente está conectando. Porque a escala da matéria que a gente está conectando hoje ainda é grande e é visível, né? Muito grande, né? Aí aparece então a Internet of Things, que é uma galáxia de dispositivos conectados, né? E a primeira ideia da internet das coisas era criar uma nova internet com as coisas. Foi a ideia lá do Auto ID Center do MIT, né? E depois isso evoluiu para colocar as coisas na internet de computadores, que é o que a gente tem hoje como conceito de internet das coisas. Quantas coisas, né? Vão ser conectadas, basta dobrar a quantidade de coisas conectadas a cada 2 anos. Então, isso tudo é dinâmico, né, pessoal? Então, antigamente, quando se criou a internet, as coisas estavam numa época da curva que os avanços eram muito mais lentos. Então, você tinha a impressão de que o avanço estava meio que parado, né? Hoje a gente tem uma impressão que tudo está avançando muito rápido. Então, quantas coisas vão ter? Muitas coisas conectadas. 2 outros conceitos que estão naquela figurinha que eu acabei de falar ali, de interconexão dos assuntos. Exposição e virtualização. Então, nesse cenário aí, 2 ideias novas começam a ganhar muita força. A primeira é a ideia da exposição, que significa fazer o seguinte: dado que existe muito software, muita capacidade para fazer coisas em software hoje, como que eu pego algo físico e exponho para o software, para o mundo virtual? Então, por exemplo, como que eu vou expor aquela lâmpada ali para o software? Certo? Essa é a ideia de exposição. Tá? Então, por que você vai querer expor a lâmpada para o software? Porque alguém pode pensar num aplicativo que vai usar aquela lâmpada no mundo físico. Se não existir um representante, uma representação dessa lâmpada no mundo virtual, não tem como interagir com o físico, certo? Então pense, você tem uma coisa física que você quer um representante no mundo virtual para ela, de forma que os outros programas, aplicativos, possam usar essa coisa física. Por exemplo, o carro do Victor, que ele acabou de dizer aqui. Se o carro dele estiver exposto no mundo virtual, um avatar do carro dele que tenha todos os controles que podem ser configurados por software nesse carro, aí você pode criar aplicativos bem interessantes. Alguém pode falar assim, cara, vou criar um aplicativo que vai cuidar dos carros de todas as pessoas. Uma nova plataforma. Mas para isso, eu preciso que esse carro esteja exposto no mundo virtual. Tá? Então a ideia de exposição é fantástica, muito pouco trabalhada ainda. Boa parte das arquiteturas que a gente vai discutir aqui não tem exposição do mundo físico para o virtual, muito pouco. Muitas não têm. Né? Então veja, cara, o cara está repensando a internet, mas não pensa em como levar as coisas físicas para a internet. De fato, representá-las no mundo de software, nesse novo sanduíche, né, de tecnologias para a internet. Isso, então, tem um potencial enorme. Seria expor o que está no mundo físico para o virtual. Tá? Essa é uma ideia fantástica. Já que a gente está falando em repensar tudo, né, renovação radical, vamos pensar como que a gente liga esses 2 mundos de fato. Ali tem uma definição mais técnica. Outra ideia fundamental é a virtualização. Virtualização, beleza, algo que era físico, que geralmente você fazia físico, através de um dispositivo, de um equipamento físico, você agora faz um programa de computador. E para quem está usando, é equivalente. Para a aplicação que usa aquele dispositivo físico, esse software agora que faz a mesma coisa, ele não consegue perceber a diferença. Por exemplo, você pode pegar um computador físico, criar dentro desse computador físico vários computadores virtuais. Chama VM, né? Virtual Machine. Tá? Para um Facebook que está rodando dentro de uma VM, é como se ele não consegue ver a diferença entre estar rodando na VM ou estar rodando numa máquina física direto. Não consegue ver a diferença. Então a virtualização é isso. É você pegar algo que é físico e colocar
no virtual, emular em software, e para o interessado naquilo é como se fosse a mesma coisa. Tá? Então, se a gente juntar essas duas ideias agora, juntando, né, a virtualização com a exposição, você tem um negócio poderosíssimo, que é o seguinte: algum programa expõe o que o físico tem para o software, e aí você consegue, em cima desse software, que sabe como é que está o físico, criar partes virtuais daquela coisa, como se fossem a física. Então você consegue vender a mesma coisa para vários interessados. Então isso pode fazer, que é na verdade a essência da cloud computing, né? Você tem um computador físico, você exporta esse computador físico para o virtual, e aí você pode ter vários computadores virtuais que usam o mesmo físico e você vende um para cada um para cada cliente. Né? Só que a virtualização está bem desenvolvida, mas a exposição não está desenvolvida ainda nesse contexto. Porque se você exportar exatamente tudo que é configurável na máquina física, você poderia ter uma máquina virtual muito mais detalhada. E aí, quando você tem mais detalhes, você pode usar muito melhor o que é físico também. Né? Então, isso ainda precisa evoluir, a questão dessa combinação da exposição com a virtualização. Né? Você pode criar redes virtuais, né, onde os elementos físicos são softwares. Né? Você pode criar computadores virtuais, ou seja, você pode reproduzir no mundo cibernético aquilo que existe no mundo físico na forma de softwares que fazem a mesma coisa. Claro que o software sempre vai ter que ter um pezinho, né, no mundo físico para tornar real aquilo ali. Mas você consegue criar várias entidades virtuais em cima da mesma coisa física. Né? O carro mesmo do Victor poderia ter vários carros virtuais do Victor. E se ele resolvesse alugar esse carro, né, pensando no modelo de Airbnb para carros, por exemplo, quando ele não estiver usando, ele aluga esse carro, o carro A, que o Victor, virtual do Victor, teria já a configuração para o cliente Z. O carro B, virtual do Victor, teria a configuração já para o cliente Y. Né? Então, quando o cara entrasse no carro, já sabe que é um outro cliente, ele vai lá e configura o físico, falando, ó, esse aqui agora é o fulano que vai dirigir o carro do Victor. Então você consegue transformar o que está virtual no físico. Né? Aí a gente chega na ideia de Smart Object, que é uma ideia fantástica, que é exatamente essa, né, onde você tem, então, uma representação do que é físico no virtual, e esse virtual aí vende, ou expõe, vende para os serviços o que se pode fazer com aquela coisa física. Aí você chega no mundo do negócio, né? Porque aí você tem um representante do carro do Victor, que conhece e pode configurar o carro físico do Victor, conhece as características dele, quantas marchas, quantos quilômetros por litro ele roda, e esse cara sai vendendo o carro do Victor para os programas de computador. Cara, eu tenho aqui um carro, olha, ele pode fazer isso, pode fazer isso aqui, pode fazer isso aqui. Você não quer comprar o meu carro? Isso é o Smart Object. Né? Aqui eu ilustrei não com o carro do Victor, porque surgiu o exemplo agora, mas eu ilustrei com uma lâmpada, né? Que eu falei daquela lâmpada ali também. Então, a lâmpada física está ali, mas você tem um serviço, um programa de computador que representa o que essa lâmpada faz, espelha ela no mundo virtual. E a partir desse espelhamento você pode então vender o que essa coisa física faz no mundo virtual. Isso então tem um potencial enorme. Isso tem a ver com o TCP/IP, com a pilha atual da internet, está tão distante. Veja como a coisa está hoje evoluída em relação ao que a internet provê na arquitetura, no sanduíche tecnológico principal. Você não consegue fazer isso aqui dentro da arquitetura da internet, você consegue fazer isso aqui na web, em cima, na última fatia do sanduíche, você consegue. Mas não no cerne, no núcleo da internet, você não tem suporte para essas coisas. Então, como que seria uma internet que tivesse suporte disso no próprio núcleo dela, que não precisasse ir para a web para fazer? Né? Isso já tivesse no próprio cerne da internet. Uma ideia relacionada, dando sequência, né, é o que se chama de Software Defined Networking. Então você tem uma rede física agora eu vou falar um pouquinho mais técnico da parte de comunicações mesmo. Você tem uma rede física, por exemplo, se você sair aqui no corredor, você vai ver vários dispositivos pendurados, né,
no teto aí, que são pontos de acesso à internet, né? Como que a gente faz para programar esses dispositivos por software? Porque eu falei que está tudo virando software, então eu quero agora um software que controle a minha rede física. Basicamente essa é a ideia da SDN. Né? Um programa de computador vem agora e configura a rede física para que ela funcione como os serviços precisam, como o software precisa. Né? Isso é SDN em essência. Tem mais uns detalhes que eu vou tentar passar o mais rápido aqui para não tomar muito tempo. Né? Mas olha, a definição do Scott Schenker, né, que é um dos pais dessa ideia, é a seguinte: repensar a arquitetura de rede considerando o papel do software, das abstrações de software. Seria quase como fazer uma engenharia de software da rede. Porque, segundo ele, a gente sempre projetou rede sem olhar muito para o software. Construir os protocolos, tudo, sem olhar muito para a engenharia de software disso. Mesmo que lá no início, né, isso foi feito com engenharia de software da época. Né? Mas assim, ele fala que ainda não se tem não se teve uma busca pelas abstrações essenciais de uma rede. Esse é o argumento que ele usa, tá? Isso é palavras dele. Tá? Não se teve uma busca a fundo de quais são os ingredientes, as abstrações essenciais de uma rede. E, como consequência, a gente virou mestre em lidar com complexidade ao invés de buscar a simplicidade, a essência da rede. E com isso ele criou aí o que se chama de Software Defined Network, que na prática ficou um pouco distante dessa coisa mais filosófica que eu estou falando. Né? Bom, então, na prática, o que aconteceu? Na prática aconteceu isso aqui, ó, né? A partir dessa ideia. Os equipamentos, deixa eu ver se tem um slide melhor. Não, esse aqui está bom. Os equipamentos de rede, né? Você tem, então, hoje, isso aqui tudo junto, né? Então, se você for ali no corredor, você vai ver que existe um programa que está embutido no dispositivo que controla como esse dispositivo funciona, né? E cada dispositivo tem um programa desses dentro, que controla como ele funciona. Então, se eu quiser configurar uma rede inteira, eu tenho que ir nesse programa que controla cada dispositivo e controlar um por um. Alterar um por um. Em SDN, o que foi proposto? Você tira esse programa que controla de dentro do dispositivo e coloca ele no computador, fora. E aí você controla através desse programa você controla todos de uma vez. Então, você consegue ganhar agilidade, flexibilidade, né, para controlar os dispositivos da rede. Né? Então, a ideia aqui é facilitar, acabou, né, que essa ideia de repensar usando abstrações de software, acabou gerando na prática isso que eu estou falando, né, de tirar o controle do dispositivo físico e colocar ele num programa de computador que roda fora do dispositivo. Né? E é assim que tem sido feito aí, está sendo usado já há bastante tempo. Então aí você tem aquilo ali, ó, você tem um controlador, um programa, um computador que tem um programa que controla um monte de dispositivo numa sentada só. Né? Em vez de você ter que vir e falar, gerenciar cada controle embutido em cada dispositivo, que é o que se faz nas redes tradicionais. Em outras palavras, de forma geral, a ideia é facilitar a programabilidade da rede, você fazer com que o mundo virtual defina a rede física. Então essa ideia tem um potencial enorme, mas aqui ainda não, as propostas ainda não exploraram toda a ideia, né, de GSDN. Que é assim, o que o mundo virtual precisa da rede? E aí, essa rede física ser alterada para que ela funcione conforme as aplicações precisam. Né? Vocês veem, a mesma coisa que eu estava falando antes. Como que eu quero que o carro do Victor seja quando for eu que for dirigir? Como que eu quero que o roteador do corredor seja quando for a minha aplicação que for rodar ali? Mesma coisa, a mesma ideia. Tá? Programabilidade, definir por software como que vão ser o funcionamento dos dispositivos físicos. Em última instância, essa ideia leva ao que se chama de matéria programável. Né? Depois vocês podem procurar aí nos livros de Michio Kaku, por exemplo, fala da matéria programável, em que um software define como que a matéria está organizada. Isso digamos, onde isso pode chegar no futuro. Tá? Vou pular esse, que não tem sentido agora. OpenFlow
é a tecnologia que se usa hoje para isso. Pode-se fazer em rádio, como eu estava falando, porque ali no corredor tem equipamentos como esse aqui, né, e a gente consegue fazer essa ideia de um programa controlador definir como vários rádios desses funcionam, para encaminhar pacotes, no caso, né? Então a ideia é maravilhosa, mas a implementação corrente ainda está recém no início disso. Uma outra coisa importante é o repensar que aconteceu pelo ponto de vista do objeto de informação. Como é que eu vou explicar isso? Quando foi criada a internet, as tecnologias da internet hoje, o objetivo era conectar computadores, tá? Lá na época da ARPA, né, da DARPA e da ARPANET, né, a ideia era conectar computadores. Então todo o projeto foi feito pensando nisso. Como é que eu conecto esses computadores? Como é que eu faço informação passar de um computador para o outro? Então o projeto foi o que se chama de centrado no computador. O desenho dessas tecnologias foi centrado no computador. Como conectar computadores, certo? Na coisa física, como conectar mesmo. Você tinha um computador em Stanford, um outro computador em Berkeley. Como é que você conecta os dois e faz a informação passar entre um e outro? Então não se tinha nada, né, pessoal? Então, claro que a primeira coisa que você tinha que fazer é conectar os computadores, porque não se tinha nada na internet. Agora o que a sociedade quer hoje é um pouco diferente disso. A sociedade quer acesso à informação, não interessa onde ela esteja. Então o objetivo, ou seja, a demanda da época era atender os militares para conectar computadores. A demanda atual, bilhões de pessoas e inteligência artificial querendo acesso à informação, não interessa onde ela esteja. Não interessa como os computadores estão conectados, veja, muda completamente o objetivo. Não interessa como eles estão conectados, desde que eles estejam conectados de algum jeito, eu quero acessar essa informação. E mais, eu quero dizer o nome dela e quero acessar o carro do Victor. Me traz o que você sabe sobre o carro do Victor. Hoje a gente tem que ir na web para fazer isso, a gente tem que ir lá no Google, né? Escrever. Se o carro do Victor estiver conectado e tiver um Smart Object, possivelmente, se eu tiver acesso, eu conseguiria ver a configuração do carro dele e coisa e tal. Mas eu não consigo acessar hoje pela própria arquitetura da internet isso. Eu tenho que ir na web, tenho que ir no Google digitar o que eu quero para ele achar fotos de Paris, né? Eu preciso digitar isso lá. E aí, quando o Google te dá uma lista, você clica no hiperlink e o Google vai então lá no lugar que está e busca para você, né? Se for olhar pelo ponto de vista das camadas do sanduíche, né, dessa pilha de tecnologias que a gente tem hoje na internet, na arquitetura principal, eu tenho que dizer o endereço IP. Então, onde é que está a foto de Paris? Eu tenho que dizer o endereço IP, senão eu não consigo chegar nele pela rede da internet. Então, qual é o endereço IP que está a foto de Paris que você quer? Você tem que dizer. Então, a web diz isso para a internet entrega a foto que você pediu. Pela web, você diz o que você quer, e a web vai lá, né, e consegue transferir essa informação. Agora, olha só que bacana se a gente chegasse na internet, na própria arquitetura da internet, e falasse, me traz as fotos de Paris com dia de sol, postadas pelas pessoas do Inatel. E ela, a partir desses nomes que eu falei, Inatel, fotos de Paris, dia de sol, ela encontrasse as fotos de Paris mais próximas, não interessa em que computador que está, olhasse aquilo que eu tenho acesso e me trouxesse. Pelo nome que eu falei, foto de Paris, não pelo endereço IP. Certo? Esquece o endereço IP. Endereço IP é host-centric, é projeto de conectar computadores. Você tem que dizer qual é o computador que você quer enviar e aí você transfere a informação. Agora eu quero dizer o que eu quero, o conteúdo que eu quero. É a internet que se vire para achar. Esse é o paradigma chamado information-centric. Tá? Em que você centra o projeto não na conexão de computadores, mas em como a informação é obtida. E aí surgiram alguns trabalhos bem interessantes, em que o principal ingrediente é a informação. Quando eu for reprojetar a internet, eu considero a informação como o centro do projeto agora, e não mais a conexão entre os computadores. Vai ter que conectar com os computadores? Vai, mas isso é uma coisa que já está dominada, né? A informação está em todo lugar, né?
identificadores, localização, contatos, descritores, nomes, são objetos de informação. Olha só, informação é tudo e tudo é informação. Então, né, por mais de um século, né, o Van Jacobson, que é um dos caras que é pai dessa ideia, foi o cara também que fez o TCP. Veja, o cara que está propondo isso foi o cara que fez o TCP. Chama Van Jacobson, o nome do cara. Não sei se é assim que fala, porque, enfim. Ele fez o seguinte, ele pensou, cara, durante 100 anos a gente tinha que dizer aonde que a gente quer, qual o local tal que eu quero, para poder acessar. Hoje você tem que dizer o nome do que você quer, não interessa onde é que está. Então ele que colocou essa ideia aí e começou a trabalhar no que se chama de Content Centric ou Information Centric Network. É uma rede que ela entende o que você quer pelo nome e traz o que você quer, não interessa onde esteja. Traz o que está mais perto. Por que eu tenho que... Por exemplo, aqui a gente está postando esse vídeo agora, né, desse evento. Com certeza isso está indo para algum lugar e os acessos está sendo distribuído isso, né? Mas se alguém estiver conectado aqui na sala, provavelmente deve estar esse tráfego está vindo da onde? Ele não está vindo do mesmo nó local aqui, ele está vindo da internet. Ou seja, tem que transitar por um monte de endereço, por um monte de dispositivo para chegar aqui de volta. Sendo que está todo mundo na mesma sala. Por que não pode vir logo daqui de perto? Né? Fazer uma cópia. Então, o objetivo do Information Centric é repensar a distribuição de conteúdos usando nomes. Usando o nome do conteúdo. Tá? Uma outra coisa que tem sido feita, que é bem técnica e meio complicado de explicar agora, é o seguinte, é o desacoplamento e delock. Identificação é uma coisa, localizador é outra. Né? Então eu quero acessar as coisas pelo identificador e não pelo localizador de onde se encontra. A mesma ideia, né? Só que se chama de delock splitting, é separar o que identifica do que localiza. E esse é um dos grandes problemas do IP. O IP, o mesmo nome que é usado para localizar é usado para identificar. Então não tem como você acessar sem dizer onde está. Você tem que dizer onde está. Porque o IP, seja o V4 ou o V6, ele acopla as duas coisas. Ele usa o mesmo nome para identificar e para localizar. Então isso é complicado. Qual que é o ideal? Separa. O nome que identifica não é o mesmo nome que localiza. Então você diz o que você quer, eu acho. Eu, rede, acho onde está. Isso é muito bom para a mobilidade. Certo? Porque se você desacopla uma coisa da outra, você pode mover de local sem perder o que é. Certo? Esse é um dos grandes problemas. Na hora que você move um computador de lugar, ele perde o seu nome, quem ele é. Porque o número que localiza mudou. Então ele perde quem ele é. Aí você tem que dizer de novo, eu sou esse cara aqui. Eu sou esse cara, tem que ficar repetindo. Né? E aí você tem desconexão das aplicações. Então, se você separa o que é da onde está, você pode mover à vontade, que o que é nunca muda. A internet enxerga o que é, independente de onde está. Isso não tem no IP. Tá? Existe uma solução chamada Mobile IP, que é um protocolo para fazer isso na internet. Aí que na versão 4 é horroroso, na versão 6 já é melhor, o IPv6 né, já é melhor, mas ainda assim é complicado, tá, de suportar esse tipo de coisa na internet. Tem muito problema ainda. Bom, uma outra coisa importante é a interferência humana nos sistemas. Tá? O que acontece? Na época que a internet foi desenhada e ela começou a ser usada de fato, como eu falei, né, os idealizadores pensavam em 10 mil redes. Hoje tem bilhões, a gente viu que os números estão dobrando a cada 2 anos. Então, um problema que a gente tem é a interferência humana, é o tanto de pessoas que tem que cuidar para que isso funcione. É o chamado OPEX, né, o custo de operação. Né? Você tem que ter muita gente para que esse negócio funcione. Ainda mais que ele é complexo, porque ele é incremental, né? E ele está aí há muito tempo, e está evoluindo, mas tem que ter gente em cima o tempo todo. Então, uma ideia que surgiu
nesse processo de repensar a internet é o que se chama de tecnologias autonômicas, né, que você passa a usar piloto automático para pilotar, ao invés de sempre ter que ter uma pessoa repetindo aquela tarefa. Então, as tarefas maçantes, aquelas repetitivas, você substitui pessoas por soluções que são inteligentes, que elas vão fazer isso com um piloto automático. Então, a melhor forma de enxergar isso é piloto automático, né? E aí, a inspiração vem da biologia, né? Muitos trabalhos propostos para esse fim vêm lá da biologia, que fala o seguinte: você não precisa de um cérebro para ter inteligência, você pode ter um comportamento emergente de enxame, né, que é o exemplo das formigas que eu estou colocando ali, né? Então, através de comunicação química, certo? Através de comunicação química, as formigas elas conseguem se auto-organizar para resolver um problema. Elas não têm um cérebro de 1,5 kg, né, para fazer isso, mas elas resolvem problemas complexos, né? Tem um outro exemplo de um fungo, que agora não lembro o nome, mas que resolve problemas muito complexos, um fungo. Já foi testado, por exemplo, para resolver problema de trânsito em Tóquio e funcionou perfeito. Um fungo que não tem cérebro, não tem nada, sabe? Ele só se organiza para comer e ele consegue, então, criar as larguras certas de cada via e o trânsito pode ser resolvido por problema de inteligência bioinspirada, né? Então, a ideia de como resolver, como lidar com essa complexidade, como lidar com essa escala e como diminuir a interferência humana aparece a partir dessa ideia de comportamento social emergente. Comportamento social emergente, então, não precisa um cérebro central. Você tem softwares que vão se auto-organizando para atingir objetivos e isso, então, resolve o problema, ou ataca, né, o problema de complexidade, né? E é o que se chama de tecnologia autonômica. Como que surgiu isso? Surgiu lá na IBM, né, através da computação autonômica, em que o cenário é o seguinte, né, retornos acelerados, então a gente tem cada vez aumento da escala e dinamicidade, mudanças rápidas nos sistemas, chegando no limite da capacidade humana, ou seja, fica muito caro deixar as pessoas fazendo isso o tempo todo, né? É um trabalho estressantíssimo, né? Pergunta para o pessoal do suporte, né, que trabalha com a rede do Inatel, a parte de informática, cara, é problema atrás de problema o tempo todo. A sensação de falha é enorme, né? Nas operadoras também, né, de telecomunicações. A sensação de falha é enorme. Por mais que eu tente resolver os problemas da minha rede, eu não consigo. E eu poderia ficar aqui até o fim do ano para resolver a pilha de problemas que eu tenho agora. Não precisa nem aparecer problema novo, né? Então isso é o dia a dia do pessoal que trabalha em operação de rede, operação de informática. Então a sensação de falha, né, o estresse, tudo leva a essa situação aqui, né? O cara está sempre com a impressão que está a água chegando no pescoço e não consegue sair disso, né? Então, aí em 2001, a IBM fez um manifesto, chamado Manifesto da Computação Autonômica, que foi olhar na biologia. Olhou no próprio ser humano. Como que a biologia resolve esse problema? Ela cria sistemas distribuídos nos organismos, né, nos órgãos do corpo, e não precisa de interferência do cérebro, direta do cérebro, ele funciona de forma autônoma, né? Como um enxame que resolve aquele problema que tem que resolver. Os órgãos do corpo humano funcionam assim, muitos funcionam assim. Por exemplo, o coração tem características, né, que não envolvem a consciência, né? Então, por exemplo, você não precisa pensar, eu tenho que bater o coração, para aí, tenho que bater agora, para aí, que eu tenho que dar uma paradinha para bater o coração. Não, isso funciona autônomo. Tarefa repetitiva, o sistema autônomo faz, você não precisa ficar envolvendo a consciência, né, para fazer isso. A mesma ideia, cara, tarefa repetitiva. Reinstalar esse software, instalar isso aqui, configurar. Isso aqui pode ser um sistema autônomo que pode fazer, não precisa uma pessoa dedicada a essa tarefa, né? E aí surgiu então o que se chama de gerência autonômica. Isso foi estendido para a rede, então a rede se torna autonômica, ela se auto-organiza, ela resolve problemas de forma autonômica. Você não vai ver isso no IP, né, na pilha atual da internet, certo? Você não consegue, com a tecnologia atual, dizer para ela se auto-organize, né? Caramba, ó, os recursos estão dobrando a cada 2 anos,
agora eu tenho uma ligação do mundo físico com o mundo virtual desse jeito, eu tenho essas capacidades, eu quero que a rede seja programável, agora se auto-organize aí, IP. Ele não foi feito para isso, não tem a menor chance de... Você tem que criar alguma coisa em cima do IP para fazer que o IP faça isso. Agora imagina se você cria uma solução de protocolos, uma pilha que se auto-organiza, que se auto-arruma, que tem fenômenos emergentes, que conserta problema, né, de forma autônoma. Né? Isso está no que o David Clark, que também é um dos autores aí dos protocolos da internet, né, propõe lá como plano de conhecimento da internet. Já foi falado disso lá em 2013. Por que não uma internet que se dirige sozinha? Né? Ou redes que se dirigem sozinhas. Você tem self-driven car, você tem self-driven os aviões, né, também se pilota sozinho. Então já tem várias coisas que pilotam sozinho, por que não uma rede que se pilota sozinha? É claro que se você der mais poder para a rede, você deixa ela se organizar, você deixa ela atingir objetivos, ela pode sair de controle, né? E a gente pode ter, então, a Skynet. A Skynet é a rede que se auto-organiza, que domina a humanidade. Então, se a gente dá poder e deixa ela pensar, né? Então ela pode chegar nisso, pode emergir para uma coisa assim. Isso é um risco existencial que já é estudado já há alguns anos. Existem pessoas que estudam os riscos existenciais da humanidade, tem institutos de pesquisa nisso. Oxford tem, Cambridge. Estou quase chegando no fim. A segurança, né? Tem vários problemas que dependem muito do projeto atual. Até mesmo essa questão dos nomes é muito importante, segurança, né? Que eu estava falando antes. Questão da mobilidade, rastreabilidade. Então, segurança tem vários problemas que daria para ficar aqui horas falando de como isso poderia ser melhorado através de redes de confiança autoemergentes, né? Como uma formiga, né? Um sistema biológico detecta um intruso e ataca ele. Então, a internet não consegue fazer isso, por isso a gente tem problemas de ataque distribuídos e é bem complicado, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, né, de requisitos de segurança, mas algumas defesas passam por essa questão de como o projeto foi feito, né? Então, é muito difícil fazer algumas defesas por causa disso. A parte do dinheiro, né, que é onde estão os serviços, então o software. Tá? A ideia é que os serviços sejam auto-organizáveis, ou seja, existe um ambiente, né, em que cada pedaço de um serviço, cada programinha de computador se combine para criar uma solução, que é essa pirâmidezinha que eu coloquei aqui. Ó, né? Então, a aplicação, né, que o usuário vê, o que está aparecendo, ela é só a ponta de um iceberg de vários serviços, vários programas combinados dinamicamente. E esses programas estão rodando em vários lugares na internet. Tá? Então, quando você pensa na engenharia de software, para construir tudo isso, é a engenharia desse jeito aqui, ó, né, chama service centrismo. Então, assim como eu falei antes, que tinha gente que acredita que o mais importante é a informação agora, tem gente que acredita que o mais importante é serviço, que é de onde vem o dinheiro. Né? Vamos construir uma nova rede pensando no dinheiro, nos serviços que essa rede vai oferecer. E aí existe então o service-centrismo. O service-centrismo é o outro lado da moeda do information-centric. Caramba, tudo é serviço. A informação é o que transita entre os serviços, mas tudo é serviço, então vamos focar o desenho no serviço. Isso chama de service-centrismo, que é como combinar os programas para gerar receita, né, para gerar valor, né, que a gente discute isso na web o tempo todo. É Internet of Services, né? Internet of Services. Tem Internet of Things, Internet of People, Internet of Information, Internet of Services. Né? E aí a discussão é, cara, beleza, então host-centric ficou para trás, porque projetar uma rede para interconectar hosts já foi, né? Foi na época que foi feita a internet. Qual que é a melhor abordagem? Eu construir uma rede centrada na informação, centrada em serviços ou centrada no quê? Ou eu não vou centrar em nada? Então esse debate gerou muita discussão, né? E o que se vê em algumas propostas que repensam a internet do zero é que você tem que atender as duas coisas, serviços e informação,
e incorporar os outros ingredientes que foram falados também, né? Mas o desenho tem que ser principalmente centrado nessa questão de trafega a informação, não interessa onde ela acha a informação que eu quero, não interessa onde ela esteja, e conecte os meus serviços de forma confiável para gerar receita, né? Faça isso dinamicamente, né? Isso é o que emergiu aí, e de preferência de forma auto-organizada conforme o objetivo do negócio, tá? Auto-organizar isso conforme o objetivo do negócio. Então, esse é a essência, digamos assim, do que tem sido feito nas propostas folha em branco, tá? Aí isso vai gerar, então, uma savana, um ambiente de evolução dos serviços, que eles vão evoluir uns competindo com outros para conseguir contratos, e a gente vê como isso tem sentido, porque hoje se discute muito sobre blockchain e sobre novas formas novas moedas e novas formas de trabalho, né? E você vê que o trabalho colaborativo, o trabalho feito em rede, né? Tem aparecido plataformas onde você tem contratos, por exemplo, Ethereum, você tem contratos dinâmicos de trabalho entre as pessoas e os programas de computador envolvidos, blockchain, novas moedas também, monetizar os serviços. Então, está aparecendo por outros caminhos propostas nesse sentido o tempo todo. Então, que tal se a internet já fosse a rede de criptomoeda, já fosse a própria estrutura de contrato para trabalho futuro das pessoas, ou seja, fomentasse essas estruturas de trabalho colaborativo, né? Economia criativa, né? Então, isso aparece por vários caminhos, essa demanda na sociedade, né? E aí os serviços iriam evoluir como aqui, né? Desculpe, passei errado aqui, mas como a girafa evoluiu para o pescoço longo, quer dizer, um programa de computador vai ter tantas demandas que se ele for auto-organizável, se ele tiver esse piloto automático, daqui a pouco ele fala, cara, eu tenho que ser assim para ficar nesse mercado, senão eu não vou morrer. Então ele vai se modificando, vai se adaptando ao mercado, ao processo de negócios, às novas economias, às novas moedas, e tudo isso geraria, então, uma nova web muito poderosa em cima de uma arquitetura como essa feita do zero, né? Por fim, para acabar, né, tudo isso ainda tem que ser simples. Pense como juntar tudo isso que eu falei até agora de forma simples, essencial, que possa explicar para uma criança. Porque se você não conseguir fazer isso, não é a essência. Você ainda não chegou na essência que o Schenker fala. Só vai ser essencial quando for simples, né? Então, é muito importante a simplicidade, né? Aqui tem um exemplo, né, que é do Jürgen Schmid-Huber, arte de baixa complexidade, né? A essência, ou seja, busca por desenhos essenciais, né? O que é essencial, o que é simples? O Schmid-Huber é um dos caras mais importantes na área de inteligência artificial. Ele criou alguns trabalhos em que ele define o que é a arte de baixa complexidade. Ou seja, o que é simples para as pessoas, o que significa ser simples, né? E ele trata isso daí nesses trabalhos, né? Então, muitas vezes o que parece complexo é simples. A regra de formação dessa imagem é simples, né? Embora ela pareça complexa, né? Existe uma essência simples que gera um desenho complexo. Beleza? Duas outras frases legais para esse sentido, né? Leonardo da Vinci, a simplicidade é a última das sofisticações, né? Ou seja, o mais sofisticado é ser simples. Então pensa nisso, né? O mais sofisticado é a simplicidade. Então, a internet que nós temos incremental, ela é simples? Não. Durante décadas de incrementos que criaram complexidade. Então, ela é essência? Não. A gente pode criar redes globais de informação muito mais essenciais, mais simples do que a internet é, porque ela é cheia de coisas que foram incrementadas ao longo das décadas, né? E o próprio Einstein fala, faça as coisas simples, mas não mais simples, porque tem um limite também da simplicidade. Você não pode tornar mais simples, senão não funciona, né? Então, qual é a essência de uma estrutura global de informação que fosse feita em folha em branco? Essa é a dica, né? Como que eu combino tudo isso de forma simples, que possa ser explicado muito simples? Cheguei na essência quando eu fizer isso, né? Ali tem outro exemplo da arte de baixa complexidade do Jürgen Schmid-Huber. Agora ele pegou essa base aqui, ó. Na verdade isso aqui é uma base, né? E ele, em cima dessa base,
ele fez umas combinações lineares dessa base e desenhou uma flor. Então ele usou uma base de um conjunto de regras simples para desenhar uma arte complexa. E ele fala que o nosso cérebro faz isso o tempo todo, inteligência artificial, tentando encontrar qual é o padrão mais essencial de cada coisa. Você só presta atenção quando você só presta atenção em algo quando algo desafia o seu padrão estabelecido. Né? Se não desafiar o seu padrão estabelecido, você não tem curiosidade. Ele também tem uma teoria da curiosidade artificial. Então são dois assuntos que eu acho legal de ver, a arte de baixa complexidade e a questão dessa curiosidade artificial. Tudo isso tem que ser sustentável, porque a gente não vai querer refazer a internet daqui a pouco de novo, né? Então, se alguém conseguir fazer isso, criar alternativas, não vai querer trocar isso logo em seguida de novo, né? Ou criar de uma forma que seja evolucionária, né? Que possa evoluir o sanduíche em vez de ficar sempre com o mesmo, parado durante décadas. Então, evoluir ele. Tá? Então, como que eu crio tudo isso de uma forma que seja evolucionária, ou seja, eu possa continuar evoluindo. Né? Um sanduíche evoluível. Uma pilha de protocolos, uma estrutura evoluível. Obrigado. Era isso que eu tinha. Acho que eu fui muito rápido, né, pessoal, porque eu queria passar por todos esses pontos antes da gente ir para as próximas coisas. E era isso que eu queria dizer agora para começar. Espero que não tenha falado muito, muito além do que precisava nesse momento. Obrigado. Agora a gente vai ter, então, um intervalo, certo? Então faremos um intervalo, depois a gente vai ter um painel de discussão sobre essas ideias e começar as discussões sobre essas ideias. Valeu!